Nós estamos de volta aqui ao MPE na TV, hoje conversando com a doutora Lindinalva Rodrigues Dalla Costa. Ela é promotora de justiça em Mato Grosso, em Cuiabá, especializada aí no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Doutora, a gente vem falando aí a respeito dessa cultura tão machista, que o brasileiro acha que não é, mas é muito, né? Muito. Machista, racista e preconceituoso. A gente carrega tanto mas carro, tudo né? muito velado. Afinal de contas, somos um país tão alegre, o país do samba, né? O país da brincadeira, do carnaval, que a gente não para pensar em cada momento. Doutor, hoje nós vivemos momentos diferentes de família. Hoje nós temos as relações homoafetivas. No caso da relação entre duas mulheres, e se houver a violência, elas cabem aí nessa situação da Lei Maria da Penha? Sim, nas uniões homoafetivas, namoros homoafetivos, desde que sejam do sexo feminino, elas estão sim acolhidas pela Lei Maria da Penha. No caso de homens, por exemplo, não. Eles não caberiam. Não. Mesmo que seja um relacionamento entre os dois homens. Não, porque a Lei Maria da Penha existe para proteger a mulher contra a violência de gênero, porque só a mulher sofre violação de gênero no país, por conta da demora da mulher na inserção no mercado de trabalho. A mulher, apenas há 80 anos nós conseguimos o direito ao voto. Todas essas desigualdades fizeram com que os homens tivessem uma espécie de empoderamento das mulheres e uma noção de possessividade, que nós chamamos de coisificação da mulher. É uma propriedade. Vocês veem que a maioria dos homicídios ocorrem quando? Quando a mulher não quer mais a relação afetiva. Ou seja, se a mulher não pode ser minha, ela não pode ser de mais ninguém. É um conceito arcaico que nós vemos até hoje na maioria dos nossos processos. É aquela coisa da posse, né? E a maioria dos homicídios, por exemplo, eles são cometidos sem nenhum indício de que os réus tenham usado drogas ou álcool. Eles são cometidos por ciúmes, porque os homens, muitos homens, ainda se acham os donos dessas mulheres. Em relações possessividades, cobrando delas inclusive a fidelidade até muito depois de rompida essa relação afetiva. Se ela resolver ter um outro relacionamento, aí o problema pode ficar maior. Exatamente, eles matam o companheiro que ela tem, geralmente na frente dos filhos e com requintes de crueldade que não se vê em nenhum outro tipo de crime. Observem bem como se matam as mulheres em todo o país. É com requintes de crueldade, várias facadas, bate-se em mulher por qualquer razão. As mulheres apanham no país hoje, no século XXI, porque o marido chega em casa e a comida não está pronta. As mulheres são arrastadas pelo cabelo hoje, no nosso país tão democrático, porque elas recusam o sexo com o companheiro, né? Então, nós não vivemos toda essa igualdade, né, preconizada pela Constituição Federal. Por isso, a Lei Maria da Penha existe para dar uma maior proteção para as mulheres, para que a gente, no decorrer dos anos, consiga realmente essa igualdade prevista apenas formalmente na legislação. Doutora, e deixar muito claro também que essa violência não é só física, né? Não, a violência pode ser psicológica, sexual, patrimonial, né? Nós temos às vezes, uma ofensa, ela magoa mais do que um tapa. Né? As mulheres que são de toda forma desvalorizadas pelos seus companheiros, elas acabam introjetando esses conceitos negativos e passam até a acreditar que elas não são capazes, que elas não são suficientemente belas, né? Isso ataca diretamente a sua autoestima. Mas o que nós mulheres devemos ver é que muitas vezes nos casos de violência doméstica se diz, mas ela fica porque ela não tem onde deixar os filhos, porque ela não tem casa, porque ela depende financeiramente do agressor. É lógico que isso existe, mas não é o fator primordial. As mulheres ficam nas relações abusivas porque elas têm medo da solidão. Esse é o monstro que mais assola a vida das mulheres. Porque a mulher foi feita para casar, porque culturalmente as mulheres foram educadas pensando que elas não são seres humanos completos se elas não tiverem um homem do lado.
Elas têm a necessidade. Vocês veem quando uma mulher vai ficando mais velha, já vem a cobrança da sociedade. Você não vai casar? Não vai casar. Depois você não vai ter ficar filho. Para titia, né? Encruada, mal amada. Toda essa espécie de pejorativa de apelidos que não são dados aos homens na mesma situação. Então, a mulher, culturalmente, ela se vê numa situação que ela acaba ficando com qualquer traste. Só para não ficar sozinha. Né? Então, a gente vê isso reiteradamente, inclusive por mulheres de classe social elevada, né? Mulheres cultas, estudadas e que aceitam a violação de gênero por esse medo da solidão. O que a gente precisa é compreender que nós somos, sim, seres humanos completos e que é muito melhor ficarmos sozinhas do que mal acompanhadas. É a velha máxima, né? Antes só do que mal acompanhada. Exatamente. Doutora, existe arrependimento desses homens? A senhora vê ali na prática de homens que se arrependem mesmo do que fizeram? Muito mesmo. Eu tenho um projeto no meu estado, do Ministério Público, que eu escrevi, chamado Lá em Casa Quem Manda é o Respeito. E ele é totalmente dirigido para o agressor. Porque o que a gente via? Eu via no presídio visitar os nossos presos, e lá os homens são muito presos por violência doméstica, ameaça, lesão, tudo eles são presos. Eles falavam para mim, mas doutora, não matei, não roubei, só dei um tapa na minha mulher, estou aqui preso. Que absurdo, isso, né? Isso era a voz corrente entre eles. Aí eu parei para pensar, mas eles acham que não fizeram nada mesmo. Eles precisam de ajuda, eles acham, né? que não... E é muito importante que eles sejam ajudados, porque a maioria desses homens não são bandidos, são pais de família sem antecedentes criminais, né? E que merecem, e que foram o quê? Educados daquela forma machista e preconceituosa que nós todos temos culpa nisso e temos que assumir. Então, levamos esse projeto para dentro dos presídios, com assistente social, com psicólogos, e eles passaram a ter o quê? Um espaço de fala que eles não tinham antes. E eles passaram a contar as suas agruras desde a infância. E nós percebemos que eles também são filhos da violência, né? Viveram em lares, eram agredidos, viam o pai batendo na mãe, ou seja, estão reproduzindo esse comportamento. E a partir do momento que esses homens se conscientizam de que o que estão fazendo é errado, eles saem de lá e eles não agridem mais. Tanto que nós tivemos menos de 3% de reincidência nesses presos que passaram pelo projeto. Doutora, eu vou te dizer que um projeto como esse é coisa de mãe. Só uma mulher para conseguir pensar nesse outro lado, nessa dificuldade desse homem. É um olhar de mãe, não é? É porque nós temos que de olhar reeducação todos dos seus os filhos, lados, né? Exatamente. Porque para nós é uma tragédia tanto termos uma filha agredida como um filho agressor. Qual que é a diferença? Tratarmos os homens é proteger as mulheres, porque as mulheres não querem viver longe dos homens. As mulheres querem viver longe da violência. Nós não vamos ter como colocar, olha, mulher de um lado, homem do outro, nós amamos os homens. Até porque ia ser muito sem graça, Nossa, né? demais. Então, é imprescindível que se haja essa reeducação desse agressor e que isso seja tido como uma prioridade, porque quando nós tratamos os homens, nós cuidamos das mulheres. E mantemos uma família unida, que é muito bonito. Exatamente. Sempre, né, a gente sempre tem o interesse e a intenção de resgatar os valores da família e devolver a felicidade, porque é para sermos felizes que realmente existimos. Afinal de contas, somos mulheres, né? Exatamente. Doutora, foi um prazer conversar com você, conhecer um pouquinho mais a respeito desse trabalho. Parabéns mesmo, muito parabéns, que a gente fica muito feliz em saber que nós temos mulheres aí pinçadas nesse país, pensando aí num futuro melhor para os nossos filhos. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem para falar mais a respeito das ações do Ministério Público. Tchau.